Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do ArcPod FV. Eu sou Felipe Valadares, estou aqui junto do meu sócio, Lieside Neto. Nós formamos a FV Arquitetos, um escritório que traz uma série de coisas inovadoras e dentro delas nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre as fases de projeto. Né? Todo aquele passo a passo que o cliente, quando chega no nosso escritório, tem que passar para chegar no resultado ideal do seu projeto. Ou seja, você vai agora realmente entender o que é que você o que é que contempla um projeto, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que é só uma paginazinha e que está ali com seu projetinho para executar, e não é assim, gente. Eu digo sempre que projetar, seja uma casa, um ponto comercial, um apartamento, enfim, envolve um trabalho aí bem árduo nosso, da equipe, do cliente também. Então é importante que vocês tenham uma noção, né, de tudo que envolve esse trabalho. Felipe já está com isso bem decoradinho, assim, ele tem todas as etapas no juízo dele. Então hoje, por incrível que pareça, ele vai falar um pouco mais do que eu. Mas eu vou fazer minhas pontuações quando julgar necessário. Não, gente, é que todo cliente que chega aqui no escritório, eu acho super importante falar dessas fases para eles entenderem em que consiste o trabalho de um arquiteto. Não é que não é só chegar, fazer 2 linhas num papel e tá solucionado o problema, senão que tem uma série de etapas que são importantes que sejam cumpridas para que o resultado realmente saia de acordo com o que o cliente imaginou, que é o que a gente sempre comenta. A gente está aqui lidando com sonhos, não é só com um projeto. Isso. E é uma coisa importante também de falar, Felipe, é que às vezes as pessoas ligam ou mandam mensagem, quanto é que está o metro quadrado, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente está em 2022. Não me façam esse tipo de pergunta, porque dá vontade de dar na cara. Entende? Não funciona assim. Eu acho que hoje o escritório, ele não pode ter um custo por metro quadrado, porque eu acho que quando você faz isso, você pode estar sendo injusto ou com o arquiteto, ou com o escritório, ou com o seu cliente, né? A depender do projeto que você esteja fazendo. Então, os orçamentos aqui no escritório também são personalizados, assim como os projetos, para que a gente seja o mais justo possível com o cliente. Inclusive, eu acho que isso dá outro tema de podcast. Sem dúvida. E a gente faz muita questão, assim, a gente, primeiro, nunca passa preço por telefone, por favor, né? Mínimo a gente faz uma videochamada e aí entende um pouco do briefing, da necessidade do projeto, o que é que o cliente de fato quer, a cobrança, o custo do projeto. Isso eu falo sempre, gente. O custo hoje de um projeto, ele vai custar entre 5% a 7% do custo de uma obra daquele projeto. Então, assim, é um percentual muito pequeno comparado à importância que o arquiteto ele desempenha no teu projeto. Então, assim, quando vocês forem escolher um escritório, enfim, um arquiteto, escolham porque, primeiro, vocês se identificam com aquela da estética, enfim, com que o arquiteto ele passa, né? E com que você se identifica. Veja se isso tá junto, porque não adianta você só contratar um escritório porque o escritório você acha que ele é bombado ou porque você acha que, enfim, que tá mais dentro do que você imagina em termos de preço, estética, porque isso é um tiro no pé, assim. Então eu digo sempre, é muito importante que você tenha essa identificação com o escritório que você está contratando e que você entenda de fato a importância desse projeto na tua obra, na execução da tua obra. Mas voltando ao tema do podcast, que são as fases, foco. Meu marido fala muito. Veja, eu acho importante diferenciar os tipos de projeto. Aqui no escritório a gente tem o projeto de arquitetura e o projeto de interiores. Mas para a gente é muito importante executar esses 2 projetos juntos. Então aqui hoje a gente vai falar das etapas de projeto quando aqui no escritório são contratados os 2 serviços. Né? A gente tem 6 etapas de projeto dentro do escritório, 6 etapas muito importantes. Né? A primeira etapa é o anteprojeto arquitetônico. Quando o cliente chega aqui no escritório para contratar a gente, normalmente para fazer uma casa, vou usar esse exemplo que eu acho bem fácil e que muitas pessoas podem se ver espelhadas nisso.
A gente faz a reunião de briefing, tá? E depois da reunião de briefing, a primeira etapa que a gente faz é o anteprojeto arquitetônico, que a gente mostra tanto uma planta baixa com um layout básico, que não quer dizer que vai ser o layout final, mas o layout básico, e vistas da área externa da casa, ou seja, das fachadas, para o cliente já ter uma ideia de como a volumetria daquela casa vai ficar. Né? A gente vai, apresenta a planta baixa, que o cliente vai ver se aquilo corresponde às demandas do seu dia a dia, se todos os espaços estão contemplados, se às vezes ele não falou algo no briefing que ele lembra quando ele vê a planta baixa, porque ele se imagina ali dentro e imagina o percurso que ele faz, né? Tudo que ele faz dentro da sua casa, para ver se aquilo corresponde ou não. Então a gente apresenta esse anteprojeto arquitetônico e deixa esse anteprojeto com o cliente alguns dias. Porque já aconteceu com a gente, do cliente na emoção, não foi, Neto? Dizendo, não, tá tudo maravilhoso, tá tudo ok. Quando chega em casa, que vai analisar com mais calma, vê que aquilo não correspondia exatamente ao que ele necessitava, que estava faltando algum detalhe importante naquela planta baixa ou naquela fachada. E, gente, é muito importante que, assim, não tenham medo de falar o que vocês sentem e pensam para o arquiteto. Assim, a gente sempre tenta ter um diálogo muito aberto com o cliente para que ele se sinta confortável em fazer as pontuações, porque quem vai viver o projeto são vocês. Então, assim, não adianta a gente fazer algo que para a gente funcione, se para vocês não funciona. Então, assim, essa reunião de briefing anterior, ela é importantíssima, porque a gente vai fazer um apanhado. Na verdade, a gente aqui no escritório, a gente manda um briefing para o cliente, e aí a gente faz também uma reunião de briefing, seja na etapa do arquitetônico, na etapa do interiores, para tentar filtrar cada vez mais essa ideia estética, quais expectativas do cliente. Então, a gente busca ser o mais assertivo possível no projeto que a gente vai apresentar para o nosso cliente. Exatamente. Então, quanto mais esmiuçado, quanto mais no detalhe a gente conseguir tirar do cliente, melhor, porque mais assertivo a gente vai ser. Isso. Né? Isso é bom em todos os sentidos. Exato. É bom para o cliente que não gera uma frustração quando vê alguma coisa que realmente não era o que ele queria. É bom para o escritório, porque não tem retrabalho e a gente consegue avançar. Enfim, é o cenário ideal. Isso. E eu posso dizer, com a experiência do escritório, e a gente tem uma taxa de retrabalho muito baixa na fase do anteprojeto, exatamente por causa desses briefings que a gente faz. Além de um formulário escrito, como o Neto disse, a gente faz uma reunião presencial com o cliente. Isso, então a gente sempre manda entre uma etapa e outra, a gente sempre vai ter um time aí para o cliente ele refletir sobre o projeto, fazer as colocações dele, e a gente só vai passar para a próxima etapa quando a gente tem a validação do cliente lá. Então, para uma alteração ou para, enfim, confirmação do que a gente entregou, ele vai precisar pontuar para que a gente possa seguir com o projeto. Isso. A gente, se tiver alguma alteração, a gente faz a alteração, apresenta ao cliente, tanto tudo ok, a gente passa para a fase seguinte. Né? E a fase seguinte seria o projeto legal. Como a gente está falando de uma parte arquitetônica e tem a parte da construção, a gente precisa passar por uma série de etapas legais para a aprovação daquele projeto, tanto no condomínio, se for no condomínio fechado, quanto na prefeitura, para você ter a licença de construção. Então a gente prepara todos os documentos, imprime, assina, entrega ao cliente para que ele possa dar entrada, e a gente está por trás dando todo aquele suporte. Né? Essa fase ela não só precisa da aprovação dos poderes públicos e não de uma aprovação do cliente, né? Então, quando a gente finaliza, a gente já passa para a etapa seguinte, que seria o anteprojeto de interiores. E aí, nessa etapa, a gente novamente entra em reunião, a gente vai ambiente por ambiente, brifando, entendendo exatamente o que o cliente quer. Então, é aquela fase que o cliente ele vai dizer, eu quero uma cozinha dessa cor, eu penso
nessa pedra, eu gosto desse tipo de piso, eu quero um sofá dessa forma, eu quero uma mesa dessa forma, um lustre dessa forma, enfim. A gente vai pontuando ambiente por ambiente para entender de fato. E aí, eu acho que quando a gente entende também a rotina do casal, da família, enfim, da pessoa que está ali demandando o projeto, também facilita muito. Então, essa etapa a gente até uma reunião bem demorada, porque a gente faz questão de espaço por espaço para ser o mais assertivo possível na apresentação. Isso. Aí a gente prepara imagens de cada ambiente, de todos os ângulos de cada ambiente, né? As imagens são mais realistas possíveis. Tudo que a gente coloca dentro daquelas imagens são coisas que existem na realidade. Então, se o cliente quiser executar exatamente o projeto como está na imagem, ele vai poder, porque aquela cadeira vai existir, aquela luminária vai existir, tudo que está ali você pode comprar no mercado, né? E só que a gente sempre diz para o cliente, veja, isso é um caminho a seguir, né? É uma coisa orientativa. Não quer dizer que aquela cadeira precisa ser exatamente aquela cadeira. Quer dizer que se eu coloquei uma cadeira verde com pés metálicos, o ideal é que seja uma cadeira verde com pés metálicos daquela medida. Mas aí a gente pode dar uma série de opções para o cliente e ele pode escolher. A gente apresenta isso, tanto essas imagens de cada ambiente como a planta baixa, alterada já de acordo com o projeto de interiores para aprovação. E mais uma vez, como anteprojeto de arquitetura, o cliente passa uns dias com essas imagens e essa planta, passa as mudanças se tiver alguma mudança, se não tiver não passa, que a gente sempre espera que tenha o mínimo possível para a gente poder avançar e o cliente ter o projeto finalizado o mais rápido possível. E gente, uma coisa também que eu queria dizer, estamos em 2022, não há mais espaço no mercado para essa relação impositiva do arquiteto com o cliente. Então, assim, como o Felipe disse, a gente pensa num determinado objeto ou num determinado móvel, aquilo vai servir como base, aquilo não quer dizer que tem que ser aquele. Eu acho que... E aí a gente recebe muito cliente com esse medo, com essa insegurança. Mas tem que ser isso, porque a gente sabe que por muito tempo se perdurou essa relação impositiva, né, do que o arquiteto coloca no projeto tem que comprar, e às vezes aquilo não cabe no orçamento. Ou muitas vezes quando a gente está junto com o cliente, escolhendo um revestimento, escolhendo um móvel, aparece outra oportunidade ali, financeiramente mais interessante, que também se aplica ao projeto. Então, eu acho que aí a gente entra num... Eu acho que o cliente ele tem que ver o arquiteto como um parceiro e não como uma coisa impositiva ou inimigo, que muitas vezes alguém vê que o arquiteto só quer colocar o que há de mais caro no mercado no seu projeto para você gastar mais dinheiro. Exato. Então, colhem no seu arquiteto e façam questão de tê-lo em todas as etapas, né, em todas as compras, porque o arquiteto, na verdade, ele pode ser um grande economista do seu projeto. Um grande aliado na economia do projeto. Sim, sem dúvida. Isso. Então, assim, é muito importante que vocês façam essas alterações casadas com o que o escritório, que o arquiteto está te orientando, para que você mantenha a mesma ideia estética do projeto e gere uma economia aí ao final dele. Finalizado isso, tudo aprovado, a gente vai para a fase seguinte, que é a quarta etapa, que é o projeto executivo. Tá? O projeto executivo é o projeto que vai para a obra, que o eletricista, o mestre de obras, todo mundo vai receber, né? O que são esses projetos? São as plantas de elétrica, de iluminação, de paginação de revestimentos, de forro, enfim, tudo necessário para que a obra aconteça da forma mais tranquila possível, porque toda a informação necessária vai estar dentro dessas plantas. Então, a gente tenta detalhar o máximo possível essas coisas para que não tenha retrabalhos dentro da obra.
porque a gente sabe que retrabalhos dentro da obra significam um gasto maior e um tempo maior de obra também, né? Então a gente faz isso, a gente dá uma ênfase grande na planta de iluminação, por exemplo. A gente pensa que a iluminação pode mudar completamente o ambiente, então isso é um ponto bem necessário. E aí a gente faz essas plantas, imprime, entrega para o cliente, entrega para o construtor e passa para a fase seguinte, que seria a parte de detalhamento. Essa parte a gente vai pegar toda a parte de balcões de granito, de vidros, de espelhos, de marcenaria, de serralharia e vai detalhar em projetos separados para que você possa entregar a cada profissional. O de serralharia ao serralheiro, o de granito para o graniteiro, enfim. A gente separa tudo para que aquele profissional saiba o que vai executar e se tem alguma coisa casada, a gente detalha junto e entrega ao profissional para que ele saiba que aquilo vai junto com aquilo. Então, que não adianta ele executar de maneira solitária, sem pensar no outro, porque tem outro profissional que vai chegar e vai também unir o seu trabalho ao dele, né? Essa parte também é muito importante. A gente faz, além disso, uma lista de louças e metais sanitários, né? Aí entra toda essa parte menor de detalhe mesmo, né? Tem a parte de ferragens também de dentro do banheiro, tipo toalheiro, porta papel higiênico, essas coisas a gente bota nessa lista também e passa para o cliente. E aí entra um diferencial que eu acho super importante, que por exemplo, o nosso escritório, ele tem um profissional dentro do escritório que a função dele é fazer orçamentos. Então ele vai pegar todos esses detalhamentos, vai mandar para os profissionais, para que o cliente não tenha que se preocupar com isso, que realmente ele só se dedique ao que ele sabe fazer, que é analisar a parte estética do projeto, fazer o pagamento das coisas e não tenha que se preocupar com essa parte de ir atrás de profissional e de orçamento. E antes disso, gente, é muito importante que o escritório ele tem um posicionamento de entender o orçamento do cliente, entender quais são as expectativas do cliente porque assim, o que a gente hoje percebe? O mercado ele é muito abrangente, então você tem hoje muitas possibilidades. Eu brinco muito com o cliente que na arquitetura o céu é o limite. Né? Então você consegue executar, isso gera trauma. Assustam. Mas veja, eu prefiro traumatizar no sentido de se tu tens um orçamento X, deixa isso muito claro para o teu arquiteto, porque quando você estiver nessa etapa de escolha dos profissionais, se você entende qual é o orçamento do cliente, você consegue guiá-lo muito melhor. Então, por exemplo, a gente vem para planejados. Planejados é um mundo absurdo de possibilidades. Então, você tem o marceneiro, que é um profissional enfim, que trabalha lá de tal forma. Você tem planejado A, B, C. Tem um mercado absurdo. Pra vocês terem ideia, tem marcas de planejado que dentro dessa marca existem outras. Então, assim, porque ela vai atender a públicos diferentes. Então, é muito importante que vocês sejam claros com o arquiteto. Diga qual é a expectativa de vocês para que o arquiteto ele possa te guiar dessa melhor forma. Então, se o teu orçamento é X, vamos procurar esse planejado. Se o teu orçamento é Y, vamos para esse. Ou vamos para o marceneiro. Então, essa parceria ela tem que existir sempre. Assim, por isso que... e aí a gente consegue ser mais assertivo. O cliente está mais satisfeito. Não fugir tanto do orçamento que ele determinou lá no início. E também, por isso a gente é muito sincero também. Às vezes vem umas coisas assim, meio loucas em termos de valores e cabe a gente, nessa etapa, que é a etapa barata, digamos assim, a gente orientar o cliente para que ele comece a obra muito pé no chão, assim, muito consciente do que é que espera ele, né? Por isso que é tão legal também ter essa parte do escritório dedicada a isso,
porque aí você pode auxiliar o cliente e quando você pega uma série de orçamentos, ele já tem uma ideia de que se aquele primeiro orçamento ele está dentro do mercado ou ele se destaca por alguma coisa. Enfim, a gente vai dar todas as orientações necessárias para isso. Finalizada essa etapa, a gente vai para uma etapa importantíssima, que é a etapa do acompanhamento de obra, né? Que é a sexta etapa, a última, que a gente acompanha tanto na parte arquitetônica em si, como na parte de interiores. A gente costuma dizer aqui no escritório que a gente é aquele arquiteto que vai acompanhar o cliente, se necessário, na escolha do terreno até a colocação do vaso em cima da mesa, né? A gente quer abranger todas as etapas do projeto e assim auxiliar o cliente em todos os momentos, né? E aí... E é um detalhe aí que eu falo sempre, assim, eu acho que isso que a gente faz, né, para alguns você pode dizer, mas eles são muito parceiros, mas isso faz parte do trabalho. A gente entende que se a gente cria um projeto, a gente precisa concretizá-lo, né? Enfim, e a melhor forma da gente fazer isso é a gente estar junto com o cliente, a gente estar na etapa final, inclusive finalizando. Então, assim, isso faz com que a gente feche o ciclo, na verdade, do projeto e seja muito mais assertivo com aquela ideia que a gente imaginou lá atrás, que também é a ideia que o cliente aprovou, né? Então, é muito ruim quando você tem essa frustração no final, porque o cliente não teve um assessoramento adequado do arquiteto e aí acabou fazendo por conta própria e no final não deu o resultado que ele queria. Então, essa parceria, gente, é fundamental que ela exista. E falando também um detalhe, é que a gente citou um exemplo de um projeto arquitetônico mais um projeto de interiores. Então, nesse caso, você tem mais etapas e é fundamental que eles sejam aprovados ou feitos com o mesmo escritório, porque a gente aqui pega muito projeto de interiores que o cliente ele acaba gastando mais, né? Não só pela parte projetual, porque imagina só, se você vai fazer um ambiente, um quarto, se você não vai fazer o interior, você vai projetar uma iluminação básica para aquele quarto. Quando você vai para o interiores, é que eu vou entender que ali vai ter um LED, que ali vai ter um perfil, um andicroic, enfim. Então, o arquitetônico ele já fez um primeiro projeto, o interiores ele vai ter que fazer novamente esse projeto, então o cliente vai acabar gastando duas vezes. Então, é que normalmente conflita, né? Quando você imagina o projeto arquitetônico, você não está se orientando naquele detalhe que o projeto de interiores ele vai olhar. Então, normalmente você vai ter que fazer obra, alguma reforma para adaptar o projeto arquitetônico ao projeto de interiores que foi concebido depois. E mais uma dica. No geral, não vou generalizar, mas no geral, um bom arquiteto que faça projeto arquitetônico, ele é essencial que ele tenha compreensão de um bom projeto de interiores, porque a gente não pode só pensar na volumetria da casa, na parte estética de fora, a gente tem que pensar em como esses ambientes vão estar dentro da casa, né? Então não adianta eu projetar uma casa linda, mas com uma sala pequena ou com um quarto que não cabe ou que não está atento às necessidades. Então é muito importante que quando vocês busquem um profissional, vocês vejam se eles são bons profissionais de interiores, porque parte daí, na verdade, é um movimento um pouco inverso, né? Você tem que unir a estética à funcionalidade. Então, não adianta ser só um ambiente bonito se você não pode executar determinada atividade dentro daquele ambiente, né? A gente já teve caso aqui, só para ilustrar para vocês, que tinha uma sala de jantar e a gente foi fazer o interiores desse projeto e na sala de jantar não cabia uma mesa com as cadeiras e uma passagem, né? Então vem dessa falta de experiência do arquiteto que fez o projeto arquitetônico com interiores para saber que precisa de tais medidas para determinada coisa. Exatamente, gente. Então, bom, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no nosso Instagram, FV Arquitetos. Mandem direct, fiquem à vontade aí para perguntar. Ou comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem e a gente quer ideias para novos podcasts. Exatamente. Então mandem aí o que é que vocês, o que é que vocês gostariam que a gente debatesse, que com certeza vamos incluir na nossa lista aqui para os próximos podcasts.
Valeu!